começar a brincar com uma coisa chamada gestão da ética, tá? Ou seja, vamos brincar com ética na administração pública. Também vamos ver o código de conduta da alta administração pública, tá? Vamos ver a parte de atendimento público, certo? Algumas prerrogativas. Vamos ver também a parte de diferenciação entre ética, moral, direito, que tem caído com bastante frequência nas provas de concurso, e o próprio Código de Ética do Servidor Público, tá? Que tem caído com bastante ênfase em todos os concursos, desde concurso de banco até concurso de auditor, em todos eles cai muito essa parte de ética no serviço público, tá? Inclusive, eles, além do Código de Ética, que é geral para os servidores públicos civis, eles ainda estão pedindo códigos específicos. No Banco do Brasil, Código de Ética do Banco do Brasil, na Caixa Econômica, Código de Ética da Caixa Econômica, nos tribunais, os códigos de ética dos tribunais, quando eles possuem, no concurso para auditor fiscal do trabalho, eles colocam um código de ética do Ministério do Trabalho e do Emprego, certo? Inclusive direcionado, que tem a parte direcionada justamente para os auditores fiscais do trabalho, tá? Então, olha só, para a gente estudar a parte de ética, primeiramente, nós temos que verificar a diferença existente, tá? E compreendermos bem isso aqui, ó. Vamos fazer um primeiro estudo, tá? Onde nós vamos ver os conceitos, que são justamente os conceitos que vão envolver justamente quem? Vão envolver ética, moral e direito, tá? Para a gente começar a sonhar e entender essa matéria. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é justamente a brincadeira da moral. Professor, você não vai começar com ética? Não. E vocês vão entender daqui a pouquinho por quê, tá? Então, olha só. Dentro do conceito de moral, vamos entender direitinho o que seria moral, tá? Então, preste atenção. Moral, ela é de origem, vem do latim, certo? Do latim, da palavra mos, que no plural, mores, sei lá qual é a pronúncia, certo? Mos, que no plural mores, que se refere, que é justamente o que se refere a costumes, certo? Costumes, normas, tá? Então, qual seria o conceito que nós teríamos? Moral é o conjunto de princípios e padrões de conduta de um indivíduo de um grupo ou de uma coletividade, certo? Então, o que isso significa? Que a norma, certo? A moral pode ser a moral para uma pessoa. Então, o conjunto de princípios que ele tem e de padrões que ele estabelece que definem a conduta daquele indivíduo, tá? Então, preste atenção. Olha, a moral, o que ela acontece com ela? A moral, ela tem como base, tá? Então, a moral possui como base o próprio comportamento, tá? Então, note que ela não é filosofal. A moral, ela é uma ação, certo? Então, ela é uma ação perante uma situação, onde vão prevalecer os padrões, os princípios, os costumes, certo? Os hábitos daquela pessoa, tá? Com base num padrão, o próprio comportamento
social, certo? Próprio comportamento social. Ou seja, perante uma situação, perante a sociedade, o comportamento daquele indivíduo, tá? Então, a característica da moral é que a moral, certo? A moral é costumeira, baseada em costumes, é costumeira, tradicional, e não filosófica. Certo? O que significaria esse não filosófico? Quer dizer que a moral não perde tempo pensando naquilo ali, se aquilo ali seria o melhor, certo? Aquela conduta é baseada no que ele o quê? Conviveu, os costumes que ele tem, certo? As tradições que ele recebeu. Então ele age perante a isso, certo? Lembre-se que moral é sempre uma ação, certo? Ela é sempre o para fora, ela é sempre a externalização, certo? Ela nunca é para dentro da pessoa, tá? Então ela sempre reflete uma ação, tá? Então relembrando, ó, moral, a origem vem do latim de mos, modes, que significa costumes, normas, leis, tá? Agora, ela é o quê? Ela é um conjunto de princípios e padrões de conduta de um indivíduo, de um grupo ou de uma coletividade. Então lembre-se que, ó, a moral, na verdade, moral, ela é o quê? A moral, ela é, na verdade, o quê? Um conjunto de quê? De regras. Certo? Mas entende bem, essas regras não foram pensadas se eram as melhores regras, certo? Ou seja, elas não foram vistas em termos coletivos, se pensando numa coletividade. Ela sempre é o quê? É o pensamento individual ou de um grupo, ou seja, direcionar sempre para ele, para o individual ou para o grupo, ou para aquele pequena coletividade. Ela nunca é direcionada aquela norma para um bem maior. Não, ela não tem essa filosofia. Ela é uma ação, um comportamento social, certo? É um comportamento dentro de uma sociedade, dentro de normas que existem ali. Aquilo ali é moral, tá? Então é isso que é o conceitozinho de moral. Então, por favor, pode copiar. Agora nós vamos ver o conceito, agora sim, do conceito do que seria ética. Olha só. Enquanto lá no lado da moral é um pensamento que é individual, certo? Ou de um pequeno grupo, a ética, ela tem a sua origem. A origem dela é grega, certo? E vem da palavra ethos, certo? Só que esse ethos pode ter duas grafias, certo? Pode ter com acento agudo ou pode ter com acento circunflexo, certo? Com acento agudo significa comportamento, certo? Comportamento, tá? Então ela vem de comportamento, certo? Costume, hábitos, certo? Comportamento, costumes, hábitos, tá? Ou vem da palavra ethos com acento circunflexo, ethos ou ethos, só que o ethos já significa habitação do ser. Habitação do ser. Certo? Essa habitação do ser, tá? Ela tem outros significados, certo? O ethos é de comportamento, costumes e hábitos, ou ethos com acento circunflexo significa habitação do ser, como termo em termos de origem, tá? Agora, o que é importante sobre ética? A ética, na verdade, ela é o quê? É a ciência, olha a diferença já, é a ciência ou filosofia, lembra que a moral não tem nada de filosófico, ou filosofia, certo? Ou filosofia que fará
fará a eleição das melhores práticas, melhores ações, das melhores ações, práticas, certo? Das melhores ações práticas, certo? Tendo como horizonte, o interesse coletivo, universal. Tá? Então preste atenção. Para agir de forma ética, minha ação jamais poderá ser justificada por um benefício individual, certo? Porque ela sempre pensa num bem maior, o interesse maior, o interesse das pessoas, da coletividade, certo? Eu posso defini-la como sendo o valor fundamental da conduta humana. Certo? Ou seja, por que da conduta humana? Porque o valor máximo, porque o valor nunca o valor da conduta humana nunca pode ser pensar apenas em si, certo? Mas sim no pensar de todos, certo? Amai uns aos outros, amai aos outros como a si mesmo, certo? Ou seja, parte do princípio que você, para conseguir amar, você tem que amar as outras pessoas como a si mesmo, ou seja, você sempre tem que amar, certo? Sem fazer distinção, ou seja, tudo que você vai agir em termos de amor tem que ser por um amor maior, um amor geral, ou seja, todas as suas ações só serão éticas se elas forem direcionadas para o bem comum, para o interesse em comum, para um bem maior, ou seja, não para o seu benefício próprio apenas. Não quer dizer que não pode estar o seu benefício assim. Ninguém vai fazer também ações que sejam contrárias ao seu bem, a não ser que a norma determine fazer isso, certo? Mas quando você está agindo de forma ética, é porque você está pensando, certo? Porque ela não é simplesmente uma prática de ações, ela não é regra, certo? Ela é simplesmente um pensamento que justifica um comportamento. Eu me comportei dessa forma porque eu fui, segundo a minha ética, movido a agir dessa forma, certo? Pensando no interesse da coletividade. Então, sempre a melhor forma de separar moral de ética é isso. Moral é um pensamento individual, certo? Baseado, quando a gente fala individual, não quer dizer que unicamente seria de uma única só pessoa. Pode ser um interesse individual de um grupo, individual do grupo, individual de uma coletividade, mas não o interesse de todos, não com essa abrangência. E lembre-se, a moral, ela é sempre o quê? A moral, ela é sempre uma ação, ela não é filosófica, ela não pensa, ela age sem pensar, como se fosse assim. Ela cumpre tabela. A ética não, ela pensa, eu vou agir assim porque eu estou agindo em prol da coletividade, tá? Espero que tenha ficado claro. Pode copiar esse conceitozinho aqui do que seria a ética. Vai lá, pessoal, continuando. O terceiro conceito que nos importa é o conceito do direito, certo? Olha, o
conceito do direito, ele também é o quê? Certo? Ele é também um estabelecimento certo? Estabelecimento do regramento, criação de determinação de regras, certo? De uma sociedade. Delimitada por uma área geográfica, certo? Então o que ela faz? Olha só, ela pensa, ela vai a uma ciência também que vai definir o que? O que seria melhor para uma sociedade, certo? Ela defende aqui a posição de quem? Certo? O direito defende um Estado, o famoso Estado de Direito, tá certo? Então ela vai o quê? Definir, e ela está presa a uma determinada o quê? Área geográfica. Ela intitula, certo, para aquele pessoal, certo? Então quando a gente cria uma lei é muitas vezes aplicada em um local, mas não é aplicada em outro local, certo? Então é baseado nos costumes daquele povo, eu crio uma lei. A lei é o instrumento do direito para ela estabelecer o regramento de uma sociedade, tá certo? Então, ó, as leis, elas sempre vão ter o quê? As leis, certo? Instrumento do direito, elas vão sempre o quê? Vão estar delimitadas por um território. Então, o direito tem essa característica, tá? Ele é delimitado por um território, para uma região, tá certo? Então, elas valem apenas para aquela área geográfica, onde uma determinada população ou seus delegados vivem, tá? Então, lembra que o direito defende, ele vai para um Estado, tá? Ele defende a posição de um Estado, manter um Estado. Independente, gente, entende, olha só. É difícil a gente falar isso, até mesmo que vão ter alguns alunos que vão ter formação em direito, mas entende uma coisa, na verdade, o direito, ele não aplica uma lei que muitas vezes é melhor direcionada para o que seria mais, o que seria melhor. Eu vou te dar um exemplo assim clássico. Toda lei que é criada, ela é ética? Não. Nós temos um bom exemplo de caso de direito, certo? Onde não teve uma conduta que fosse ética, certo? Exemplo, ou seja, é a lei criada por ela mesma, mas aonde é a lei que deve ser, mas não é, certo? Como assim? Por exemplo, você pega a Constituição, lá a Constituição diz que todos serão respeitados, terão seus direitos iguais, todo mundo terá direito à moradia, todo mundo terá direito à educação, saúde, isso é o que a lei determina. Então isso é o direito, estabelecendo o quê? As formas, o que o Estado define como regra para aquele território, certo? Agora, é a lei do que deve ser, não a lei do que é, certo? Por quê? Porque você vai ver vários comportamentos que eles não trazem, que o Estado, na verdade, ele não oferece isso. Hoje, por exemplo, a gente teria direito à segurança. Hoje, para as pessoas saírem à noite ou mesmo de dia, elas morrem do medo, certo? Por quê? Porque, na verdade, as leis tentam mostrar que são todos iguais. Só que hoje em dia, as pessoas que deveriam ser parceiras, hoje passam a ser, será que aquela pessoa não é uma ameaça para você? De tanto medo que existe na sociedade. Então, a lei, o direito hoje, por exemplo, um exemplo antigo que você teve é o caso da lei, certo? Que ela fez o quê? Ela justificou uma atitude, então era legal, certo?
mas ela não trazia a legitimidade, a justiça. Por que ela não trazia a justiça? É o caso de Hitler, dos nazistas, certo? Quando eles assumiram o poder, certo? O Hitler foi chanceler, certo? Na Alemanha, ele era amparado pela Constituição. Só que na Constituição dizia que as pessoas não seriam, elas que agissem contra a Constituição, elas poderiam ser condenadas. Mas o que poderia ser considerada quando elas agissem contra a sociedade, não era baseado simplesmente no que a lei estava escrito, mas o que as outras pessoas definissem como fosse errado, que fosse contrário às normas existentes, certo? Então, o que acontece? Você tinha Hitler se apoiando no direito, se apoiando numa lei existente, certo? Num direito positivista, ou seja, numa lei escrita, certo? Numa norma jurídica, certo? Só que aquela norma jurídica, ela era antiética. Por quê? Porque ela não pensava no que era melhor para a coletividade, certo? Por exemplo, você tem casos deles, por exemplo, você matar as pessoas, certo? Seria uma coisa que pode estar escrito numa lei, mas isso não seria um código o quê? Não seria ético, certo? Então, nem toda lei, ela é ética, tá? Então, o que acontece? Isso é até bacana para a gente entender uma coisa. Você tem a moral, você tem o quê? O direito e você tem a ética. O que você tem? A moral e o direito determinam regras, certo? Só que a moral é individual, certo? E aqui nós estaríamos definindo o quê? Regras para uma coletividade. Ou seja, que nós teríamos quem? A nosso amigo chamado direito. Só que o que faz a integração entre o nosso amigo direito e a ética é uma coisa chamada justiça, certo? Que é quando você compara, quando você faz com que você tenha uma lei, só que essa lei gere o equilíbrio, ou seja, faz com que as pessoas se tornem pessoas iguais perante a lei, ou seja, que uma ação seja direcionada para o bem comum, não para um bem impostamente considerado como comum, mas não sendo realmente direcionado para o bem comum, tá? Então lembre-se que o direito, certo? Ele é regido pelas leis, certo? Eles defendem um Estado, um posicionamento do Estado, certo? Então entenda. Então eu estou te mostrando o seguinte, olha, o Estado precisa de governar. Então ele precisa de governabilidade e governança. Qual é a diferença? Governabilidade acaba em ade. Vai lembrar de quê? Legalidade. Então a governabilidade é o quê? É o poder de governar. Então o direito dá o quê? A governabilidade para um Estado, certo? Agora, esse Estado pode não governar da melhor forma possível, pode não ter competência para isso, que seria a governança. Então, o que acontece? A governança de um Estado não obrigatoriamente será a melhor para as pessoas dele, certo? Para os seus subordinados do Estado, certo? Então, o que acontece? O Estado, pelo direito, ganha a governabilidade, mas essa governabilidade não garante uma boa governança do Estado, uma boa governança pensando em seus subordinados, tá? Espero que tenha ficado clara essa parte do direito para vocês. Podem copiar. Queridos e queridas, vamos lá, dando continuidade, ó. A gente aprendeu ética, moral e direito, certo? Só que nós aprendemos isso separadamente. O perigo na hora de um concurso é que eles podem misturar esses três conceitos, certo? Então vamos agora diferenciar a ética de moral e moral de direito, certo? Para não termos nenhum problema na hora de um concurso. Então olha só, primeiramente, vamos separar o conceito de ética. Vamos separar o conceito de ética do conceito de moral, certo? A gente já viu separadamente, que nem eu falei. Agora nós vamos tentar o quê? Distinguir ética
de moral, tá? Então, são 4 diferenças que existem entre a ética e a moral, tá? Que, acredito eu, vai nos fazer entender na hora de um concurso, tá? Então, desse lado nós colocaremos a ética e desse lado nós colocaremos a moral, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer essa distinção entre uma coisa e a outra, tá? Então, ó, primeiramente, a nossa amiga chamada ética, certo? A ética, tá? Ela é o quê? Especulativa. O que seria isso, professor? Especulativa, por quê? Porque ela é questionadora, ela não acata aquilo. Ela vai querer saber a verdadeira razão, entender aquilo ali, certo? Aquelas regras. A moral, ela não é especulativa, ela é prática. Ela remete a uma, o quê? Ação, certo? Ela é uma ação. Ela não vai questionar nada, ela vai executar aquilo ali, executar aquelas regras. A ética, ela é exteriorizada. Enquanto que a nossa amiga moral é interiorizada. O que seria isso, professor? Ó, enquanto a moral pega, a pessoa pega, internaliza para ela o quê? Internaliza para ela os conceitos, certo? Os conceitos, os preceitos, os costumes, tá? Para ela agir daquele jeito. A ética vai justamente fazer o contrário. Ela vai pegar aqueles conceitos, aquelas regras, vai explicar e colocar para fora aquele conceito. Vai dar conhecimento às pessoas sobre aqueles valores, a justificativa e a explicação de quem? Da moral. Você nunca pode esquecer o seguinte, que a nossa amiga chamada moral, ela é, na verdade, o quê? O objeto de estudo da ética, tá? Então, a ética justamente vai justificar, explicar, entender as regras da moral, tá? Então, vamos lá. A ética, pessoal, ela faz uma coisa bacana. Ela analisa e, muitas vezes, contesta as regras, tá? Em compensação, a moral não. A moral, ela simplesmente faz o quê? Cumpre regras. Segue regras, tá certo? Então, ela é mera o quê? Ação, cumprimento de regras. Agora, a última diferença. A ética, ela é filosófica. Ela é filosófica, ou seja, ela é subjetiva, certo? Ela é uma teoria. Agora, a moral, por outro lado, ela é costumeira. Costumeira e tradicional. O que significa isso? Que ela se baseia nos costumes e tradições. Então, e ela não é pensativa, ela é puramente o quê? Objetiva, tá certo? Tá? Então, olha só. Então, essas são as diferenças entre ética e moral. A ética é especulativa, a moral é prática. A ética é exteriorizada, ela é direcionada para fora, enquanto que a moral é o quê? Interiorizada, certo? A ética analisa e contesta as regras, enquanto que a moral cumpre regras. A ética é filosófica, enquanto que a moral é costumeira, baseada em costumes e tradição. E tradicional, tá? Então preste atenção agora. Isso aqui é o que vai diferenciar quem? Ética de moral. Até mesmo para a gente entender para sempre. Sempre que eu digo é até a próxima aula, pelo menos. Ou até pelo menos até o dia da prova, que é o que eu espero de vocês. Seguinte, um exemplo legal que eu fiz uma vez, quando eu estava fazendo a leitura de um livro, é o seguinte, é o exemplo de um monge, aonde tinha um monge, aí tinha uma pessoa que estava sendo perseguida por um grupo de pessoas, certo? Então essas pessoas queriam fazer mal para ela, certo? Então eu não me lembro qual foi o motivo, certo? Então essa pessoa estava fugindo desse grupo de pessoas. Aí o que acontece? Esse fugitivo, certo? Não porque tinha cometido algo sério, ou porque era um criminoso, não nesse sentido de criminoso. Esse fugitivo
passou e encontrou o monge. Quando ele encontrou o monge, ele explicou o motivo que ele estava fugindo, explicou que estava sendo perseguido, certo? E pediu para que o monge não falasse para os perseguidores dele para onde ele tinha ido e nem que ele teria passado ali, beleza. Só que o monge, cara, ele segue o quê? Regras. E uma das regras é não mentir. Então isso para um monge é como se fosse um pecado, é uma proibição, não mentirás, tá certo? Não pode mentir. Isso é contra uma moral, tranquilo? Aí olha o que o monge fez. O monge se levantou do lugar onde ele estava e foi para um outro local, certo? Para sentar em outro local. Que os perseguidores iam passar para esse outro local também, beleza. Os perseguidores, quando vieram atrás do fugitivo e se depararam com o monge, devem ter pensado assim, pô, legal, o monge não tem como ele mentir, certo? Então ele vai nos dizer certinho para onde esse cara foi, beleza. Quando eles chegaram no monge, perguntaram para o monge se ele tinha visto, se o monge tinha visto alguém passar por ali, o monge primeiro falou que ele era o quê? Baseado na orientação, na supervisão de um ser supremo, superior, certo? Isso é como se ele estivesse dizendo, olha, eu sigo as leis divinas, tá? Aí o que acontece? Aí ele fala, ó, desde o momento que eu estou sentado aqui, ninguém passou por aqui. Beleza. Aí muitos de vocês devem estar se pensando assim, mas ele não podia mentir. Ele mentiu. Ele mentiu inteiro, gente. Por que ele mentiu inteiro? Porque ele falou o quê? Que desde o momento que ele estava sentado ali. Só que vocês não podem se esquecer que quando ele encontrou o fugitivo, ele não estava sentado ali. Ele estava sentado em outro local. Naquele outro local, o cara passou por ele. Naquele novo local onde ele estava sentado, ninguém tinha passado por ali desde o momento que ele estava sentado ali. Certo? Então eu pergunto para vocês, ele foi moral? Não, ele foi imoral. Por que ele foi imoral? Porque ele sabia a questão, sabia o motivo e sabia o que os caras estavam realmente perguntando. Eles estavam perguntando se alguém tinha passado por ali e não se tinham passado naquele lugar por ali, onde ele estava sentado, lugar novo, certo? Então ele foi o quê? Imoral porque ele mentiu, tá certo? Ele mentiu em termos, porque ele não mentiu escancaradamente, ele mentiu porque ele sabia a resposta que eles queriam, certo? Ele deu uma resposta baseada no que seria melhor, certo? Então, por esse lado, ele foi imoral. Ele foi contra as regras morais, por ter mentido. Mas, por outro lado, olha o que ele fez. Existiam as regras, não pode mentir, certo? Mas ele arranjou uma solução para ele não contrariar a norma de vez de mentir, certo? Mas ele mentiu segundo os nossos pensamentos. Só que pensando assim, o que é mais importante? É a salvação da vida, certo? Então, o que acontece? Eu não posso o quê? Falar, certo? O que realmente eles querem escutar por um único motivo. Eles podem, inclusive, matar essa pessoa. E vai ser contra o quê? A lei maior, não matarás, certo? Então, o que acontece? Olha que legal. Ele não teve esse pensamento, esse julgamento. Quem permite o julgamento não é a moral, porque a moral ela é o quê? Objetiva. Quem permite a análise, a contestação daquela regra é o quê? A ética. Então ele foi imoral, porém ele foi o quê? Foi ético, porque ele estava pensando num bem maior, a vida humana, tá? Então isso é um exemplo para diferenciar bem a ética da moral. Espero que tenha ficado claro. Agora nós vamos brincar de diferenciar quem? De diferenciarmos a nossa amiga chamada, o nosso amigo chamado direito, o nosso amigo chamado direito, tá? O nosso amigo chamado direito, do que a gente chama de moral, tá? Então vamos separar o direito da moral. Então olha só. Então vamos colocar aqui o direito e a moral. Olha só.
já é um pouquinho diferente, tem algumas diferenças importantes para nós, certo? Então vamos colocar aqui, ó, o direito aqui, e aqui vamos colocar a moral. Lembrando que o direito ele é baseado numa regra legal, é baseado em lei. E a moral é numa regra moral, que não é a lei em si, certo? Então vamos lá, ó. Separando direito de moral, nós vamos ter algumas várias diferenças entre uma coisa e outra, tá? Vamos tentar analisar isso aqui. Olha só. Primeira coisa que diferencia o direito da nossa amiga chamada moral. O direito, ele é bilateral. Como assim, professor, bilateral? Porque em todo direito, você vai definir o quê? Direitos e o quê? Obrigações, deveres. Por isso que ele tem dois lados da moeda, duas facetas. A moral não, é unilateral. Ela não define direitos, ela só define o quê? Obrigações. Então, ela é o quê? Unilateral, certo? Próxima diferença. O nosso amigo chamado direito, certo? Ele é territorial, certo? Ele é territorial, limitado pelo quê? Pelo Estado. Ou seja, a lei que vale em um Estado não é válida, de repente, em outro Estado. A moral é universal, certo? Aqueles conceitos são universais, não tem uma limitação geográfica, certo? Próximo, que diferencie, certo? O direito, ele é obrigatório. O que isso quer dizer? Que não existe o poder discricionário, a posição da pessoa decidir ou não seguir aquilo ali. A lei, ela é o quê? Compulsória, ela tem a obrigação de ser cumprida. A moral, ela é feita por adesão. A pessoa escolhe ou não agir daquela forma, tá? Outra característica, aqui, o direito ele é exteriorizado, que nem nós tínhamos lá a nossa amiga ética. E a moral, como a gente tinha visto, ela é interiorizada, certo? A pessoa guarda para ela, tá? O direito não, vai transformar aquilo numa lei. A lei é para ser externalizada, ser mostrada, ser cumprida, certo? Olha, o direito, ele é um pensamento ao quê? A curto prazo. Por que ele é um pensamento a curto prazo? As leis mudam rapidamente. A moral já é um pensamento que se baseia a longo quê? Já tem uma visão a longo prazo, tá? Outra característicazinha que separa a nosso amigo direito do nosso amigo moral é que aqui é a coercibilidade. Coerção, tá? Coercibilidade. E aqui a incoercibilidade. Certo? O que seria essa coercibilidade e a incoercibilidade? Aqui, o não cumprimento o não cumprimento da lei acarreta punição, certo? Ou seja, as pessoas agem, na verdade não é de boa vontade, elas agem para não serem punidas. E aqui é incoercibilidade, ou seja, não há punição pelo descumprimento. Não é descumprimento, é pelo não cumprimento da lei, tá? Pela lei não, da norma, da regra. A moral não tem esse caráter punitivo, certo? Por quê? Porque ela não é obrigatória, a moral. Ela é por adesão. A pessoa, o indivíduo, o grupo, a coletividade escolhe ou não seguir aquilo ali, tá? Olha só, para entendermos um pouquinho mais isso, é o seguinte, ó. Aqui em cima, nós teríamos quem? Nós teríamos a ética. O que a ética nos faz? A ética, ela é o quê? Ela é uma justificativa. E ela é uma justificativa para quê?
certo? Ela é a justificativa, para uma ação, certo? Só que essa ação pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma ação de cunho o quê? De cunho obrigatório, ação obrigatória, ou uma ação por adesão, certo? Quando essa ação é de cunho obrigatório, ela traz à tona quem? Uma regra legal. Quando ela é uma adesão, ela gera uma ação que é uma regra moral. Essa regra moral e essa regra legal, quem são, na verdade? A regra legal é o quê? É o direito. E a regra moral é o quê? É a moral em si, tá? Então preste atenção, olha. Todo direito, certo? Ele é ético? Não. Certo? Na época de Hitler, você tinha leis, certo? Cumpriam-se as leis, ou seja, estipulado o direito, que é o que permite você governar, um Estado governar e determina o que pode ser feito e o que não pode ser feito, e a punição de quem descumprir, certo? Então isso quem determina é o direito. Só que esse direito pode não estar sendo justo, certo? Ou seja, ele pode não estar gerando equidade. O que une, o que integraliza a nossa amiga chamada regra legal, que é, na verdade, o direito, certo? Então, quem integraliza, quem integra, faz a integração entre o quê? Entre o direito, que é a regra legal, e a ética, para ver essa integração, tá? Para ver essa integração entre direito e ética, nós temos uma coisa chamada justiça, tá? Então, quando você é justo, é quando você está trabalhando com equidade, com equilíbrio, ou seja, pensando em todos da mesma o quê? De maneira igual, certo? Está tratando todos de maneira igual, certo? Essa equidade é que torna o direito ético. Enquanto esse direito for simplesmente um cumprimento, certo? Um cumprimento sem o que analisar aquela regra já existente, esse direito não será ético, porque ele não é baseado em justiça, em equidade, tá? Então, até mesmo para a gente ainda ir mais além, é o seguinte, nós temos dois conceitos. Um conceito chamado governabilidade, certo? E um conceito chamado governança, certo? Então, eu gosto de tratar assim, ó, a governabilidade, que acaba em ade, é o que define o quê? A legalidade, certo? Então, a governabilidade, que é o poder para governar, poder de governar, pode governar, certo? Direito de governar, poder de governar. Quem dá isso? É a lei, certo? Então, quem faz isso? É o direito da governabilidade. A lei permite o quê? Que o Estado governe, tá? Agora, preste atenção, governar não quer dizer obrigatoriamente que vai governar da melhor forma possível. Então, a governança não é o poder, é a capacidade, competência de governar. E olha, para você governar corretamente, você teria que ter o quê? Você teria que governar com o quê? Com justiça. E quem vai permitir isso? É a ética. Então, nem toda lei é ética, certo? Ela tem um cumprimento obrigatório, mas ela tem que fazer essa análise. Se aquelas regras são o quê? São éticas, elas lutam pelo quê? Pelo bem da coletividade realmente, certo? E não de um grupo de pessoas específico, tá? Então, o que acontece? Governabilidade,
você adquire pela lei. A lei te dá o direito de governar aquele Estado, certo? Mas isso não vai interferir na tua capacidade, na tua competência de governar. A tua competência, a tua governança só serão boas, estou falando sinceramente em termos de ética, moral e direito, se elas forem baseadas numa lei que seja o quê? Justa, quem pense com equidade. E aí quem vai te dar isso não é o direito, é o quê? A ética, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês essa diferença entre ética, moral e direito, tá? Então, pode copiar o que está no quadro, por favor.